Boa noite, crianças. Boa noite, mães, família. Hoje, com muita alegria, nós catequistas aqui da paróquia, nós vamos iniciar os trabalhos neste ano de 2021. E como vocês já sabem, nosso trabalho vai ser diferente. Vai ser um trabalho online. Vocês vão receber o material em casa, os vídeos gravados pelos catequistas toda semana. Então, desde já eu agradeço essa oportunidade de vocês estar conectados com a gente e também por incentivar os seus filhos a participar da catequese, porque na catequese só ensina coisas boas. Então, em nome de todos os catequistas, em nome da paróquia, em nome do nosso sacerdote, eu agradeço a cada um de vocês que estão conectados com a gente, que estão participando conosco, certo? Então, desde já, seja bem-vindo ao nosso primeiro encontro de catequese. E hoje nós vamos falar sobre quarta-feira de cinzas e também falar sobre a quaresma, que já se inicia na próxima quarta-feira. Então, nós vamos iniciar esse encontro de hoje com muita alegria, cantando. E convido a vocês todos para cantar com a gente. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré, menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora, Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora por cada um de nós, por esse momento que nós vamos compartilhar com vocês. E eu já convido a todos agora a prestar mais atenção. Nós vamos iniciar o nosso encontro falando do nosso tema quarta-feira de cinzas e quaresma. Eu vou fazendo umas perguntinhas para mim mesma e vou esclarecendo para vocês, certo? Então a primeira perguntinha que eu vou fazer aqui é: o que é quarta-feira de cinzas? Então, todos nós já sabemos mais ou menos o que é quarta-feira de cinzas. É o portal da quaresma, ou seja, é onde se abre para poder iniciar a quaresma, esses 40 dias. Então, digamos que quarta-feira de cinzas é a porta que se abre para se iniciar o tempo da quaresma. A segunda perguntinha diz assim: como é a celebração das cinzas? Veja só, a celebração se dá na igreja, né, com o sacerdote, na celebração da missa. E a missa, ela é normalmente celebrada. E aí, após a homilia, o sacerdote impõe as cinzas sobre a cabeça das pessoas, de todas as pessoas que estão na igreja, de todas as idades. Então, é um momento único, né, porque a gente tem de ano em ano esse momento, e todos nós somos convocados a participar desse momento. Então, o sacerdote que faz essa imposição das cinzas na nossa cabeça. Só o padre pode fazer a imposição das cinzas? Essa é outra pergunta. Claro que não. O padre, ele pode delegar outras pessoas para poder ajudar ele a fazer essa imposição das cinzas. Então, quando a missa tem muita gente, o padre vai ficar muito tempo se ele ficar sozinho para fazer essa imposição. Então ele convoca, ele delega, né, os ministros da Eucaristia, por exemplo, né, para poder ajudá-lo. E assim acontece a celebração das cinzas. Nas comunidades rurais, por exemplo, como não tem a missa para poder fazer a celebração das cinzas em todos os lugares, então é o celebrante da palavra que faz esse momento com o ministro da Eucaristia. Então, por isso que não é só o padre que faz a imposição das cinzas. Outras pessoas também
pode fazer esse trabalho. A quarta perguntinha diz: como é feita as cinzas? Então muita gente tem essa dúvida. Como é feita as cinzas? De onde vem isso? Muita gente pensa que é feita de ossos de animais, ossos de pessoas. Não é nada disso. As cinzas, ela é feita com os ramos que foi usado no domingo de Ramos do ano anterior. É por isso que a gente guarda os ramos, a gente não joga fora. Esses ramos é colocado para secar, depois é queimado e vira cinzas. E depois é peneirada, porque esses ramos são abençoados. Eles foram abençoados lá no domingo de Ramos do ano anterior. E aí, esses ramos é transformado em cinzas, porque são produto abençoado. E aí é usado na quarta-feira de cinzas. A quinta perguntinha diz assim: e qual é o seu verdadeiro significado? Então, às vezes a gente fica sem saber o que significa, por que tem que colocar essa cinza na nossa cabeça. As cinzas, ela tem muitos sentidos, mas tem dois que é muito importante. A igreja nos ensina que quando é colocada as cinzas na nossa cabeça, a igreja está nos ensinando que do pó nós viemos e ao pó retornaremos. E é uma frase também que pode ser usada para quem está fazendo a imposição das cinzas, na nossa cabeça falar essa frase para nós. E nós respondemos amém. Amém significa o quê? Assim seja, eu quero. O segundo significado é um ato de penitência, né? Você está ali, naquele momento, Deus vai perdoar todos os seus pecados e você está fazendo um ato penitencial. Então, por isso que o padre diz: convertei-vos e crede no Evangelho, quando ele coloca as cinzas na nossa cabeça. Então, também é um ato de penitência. E por isso que é importante a gente receber as cinzas, porque você está também recebendo esse ato de perdão. E por isso que na missa, ou na celebração da palavra, é omitido o ato penitencial. Por causa das cinzas, já vai ser colocada no lugar, né? Vai ser substituído. E a última perguntinha diz assim: as cinzas podem ser distribuídas em outro dia? Olha só, não é errado distribuir um outro dia, mas só que não tem sentido. Então, a distribuição das cinzas se dá na quarta-feira de cinzas, no início da quaresma. Se alguém vem para a missa e quer levar as cinzas para um enfermo que está em casa, não tem problema, pode levar. Outra pessoa, às vezes, tem algumas pessoas que dizem: eu não fui na missa, eu não pude ir na missa, eu vou pedir para trazer as cinzas para mim, para usar um outro dia. Ou vou levar essa cinza para me passar na cabeça do pessoal lá em casa outros dias. É errado? Não é errado, mas é sem sentido. Então, a gente precisa fazer as coisas de acordo com o que a igreja nos ensina. Eu terminei agora aqui as minhas perguntinhas e agora eu passo a palavra para a Kelly. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse tema de hoje, é só entrar em contato com a gente aí pelos grupos, que a gente vai responder com todo carinho. Boa noite, catequistas e quem está assistindo esse vídeo. Então, o Del falou aqui, né, da quarta-feira de cinzas, que dá início, que abre portas para o tempo da quaresma. Ah, mas que é quaresma? Todo mundo que está na catequese sempre soube o significado dessa palavra, né, que representa o tempo que Jesus passou lá no deserto. Os 40 dias que ele passou orando e jejuando, né? Ah, Kelly, como eu vou viver esse tempo da quaresma? Então, o tempo da quaresma, ele pede que a gente seja como Jesus foi no deserto. Ele fez jejum, fez oração. Então, esse tempo, ele nos traz 3 tópicos principais, que é o jejum, a penitência e a conversão. O que é o jejum? O jejum, o principal é da carne, né? Ah, Kelly, mas eu não tenho idade para fazer isso, jejum de comida, jejum disso. Não, mas não é só disso. A gente pode estar fazendo jejum também de palavras, de atitudes, de ações, até mesmo de um vício que a gente tem na TV, no celular, em alguma rede social. Então, é isso que o tempo da quaresma nos pede, que a gente jejue, mesmo que seja um jejum pequeno, mas que a gente jejue. E também a penitência, é você parar, refletir sobre o seu pecado e tentar não cometê-lo mais. Ou seja, é tentar repará-lo. Se você fez mal a alguém, você ir pedir desculpa. Se você pegou algo que não era seu, você devolver. Se você falou mal de um irmão, você tentar evitar fazer isso futuramente e não cometê-lo de novo.
Então isso é penitência. E aí a gente tem a conversão, a gente jejuando, a gente fazendo a penitência, a gente está pronto para uma conversão. A conversão é você olhar para si e ver o que precisa ser mudado e mudar realmente. Então é isso, a conversão, você se renascer de novo. Não fazer mais o que você fazia antes, ser um novo você. Ah, Kelly, mas como eu posso estar fazendo isso? Vendo o que você pratica que não é bom para você, que não é bom para o seu irmão. Vou falar para vocês agora algumas atitudes que a gente precisa ter na quaresma, que vai ajudar muito na penitência, na conversão, no jejum. Algumas atitudes nossas podem nos ajudar a mergulhar fundo nessa graça. Por exemplo, a gente pode aproveitar um pouco do silêncio, né? Que o tempo da quaresma é um tempo de profundo silêncio para a nossa igreja. Criar um clima de interioridade, evitando músicas muito altas em casa, no quarto, valorizando os que nos levam a uma maior reflexão e oração. É uma das principais atitudes também que a gente deve ter durante a quaresma. Rezar muito pela nossa conversão e pela conversão do próximo. Outra atitude que a gente deve ter aqui, separar um tempo do dia para a nossa oração pessoal. Então, se você catequizando não tem essa atitude ainda, comece a ter. Ah, mas eu não sei fazer uma oração. Como todo mundo fala, a oração é aquela que você faz do seu coração. Crie em sua casa ou no seu quarto um pequeno altar. Ali, coloque um crucifixo, uma vela, a Bíblia aberta para que o ambiente seja convidado à oração. Nas sextas-feiras, se for possível, medite as estações da Via Sacra. Isso ajudará a mergulhar no ministério da paixão do Senhor. Então, falando de Via Sacra, esse ano não vai ser possível a gente fazer, mas a gente vai estar transmitindo. Então, esse já é um momento para vocês também estar acompanhando, estar fazendo na casa de vocês. E o último é, durante o tempo quaresmal, se proponha a também fazer as obras de misericórdia. Obras de misericórdia é você doar um alimento para quem tem fome, dar água para quem tem sede, roupa para quem não tem o que vestir. É você fazer qualquer tipo de ação de caridade. Isso é ação de misericórdia. A gente fez resumidamente aqui e que vocês tenham entendido um pouco do que é o tempo da quaresma e que a gente possa viver esse tempo corretamente, assim como Jesus viveu lá no deserto. Se você tiver alguma dúvida, só é procurar a gente está disponível para tirar qualquer dúvida. Os comentários também, se quiser deixar aqui no canal. E quem não é inscrito, se inscreva aí para dar uma forcinha para a gente. E ative as notificações, porque esse vai ser o nosso novo meio de trabalho com vocês. Dá um like lá, dá essa força para a gente e é isso. Prontinho, terminamos o nosso encontro. Nosso primeiro encontro de catequese desse ano. E eu agradeço desde já a cada um que está conectado com a gente, que participou arduamente. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês.